De uns anos para cá, os condomínios se tornaram multiuso, uma tendência no mercado imobiliário. Aqueles que não foram planejados com locais para estabelecimentos comerciais passaram a oferecer feira e vários tipos de serviço para os moradores. Tanta comodidade pode ter custos que pesam no bolso do morador. Com isso, e também por causa da crise, muitos condomínios passaram a adotar várias soluções para criar receitas e, principalmente, diminuir despesas. Uma delas é a captação e o reuso da água da chuva. Desde 2013, este condomínio passou por várias mudanças para reduzir o consumo de água. Captação e reuso de água das chuvas para a limpeza das áreas comuns e uso nos vasos sanitários dos apartamentos. O esforço rende uma economia média de 30% na conta de água. O investimento à época foi em torno de R$3.500, R$4.000, não passou disso. E o retorno foi muito grande, nós tivemos um retorno em 4 meses, tivemos um retorno de tudo que foi aplicado, fora a economia que o condomínio fez, né? A economia na conta é o primeiro benefício para quem poupa água, mas esse esforço tem outras consequências bem mais amplas. Mesmo em tempo de reservatórios cheios, o uso desse recurso, que é finito, precisa ser racional. Medidas simples como reduzir o tempo do banho, reaproveitar a água da máquina de lavar roupa e nunca, jamais lavar calçadas e quintais com água de mangueira não podem deixar de estar entre as práticas diárias de cada um. Os moradores dão total apoio a isso e também usam bastante desse incentivo, né? Isso é muito importante para nós. Para falar sobre possibilidades de baratear o condomínio, hoje a gente recebe Marcelo Manhães, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de São Paulo, e o advogado especialista em direito condominial, Fernando Zito, diretor jurídico da Assocíndicos. Você também pode participar dessa conversa, mande as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde, obrigada pela presença dos dois. Boa tarde. Bom, a gente viu esse condomínio que passou a reutilizar a água, também pelo meio ambiente, mas para baratear os custos para os condôminos. Vamos começar explicando então para que serve a taxa condominial. A taxa tem várias utilidades, né? Ela faz frente às despesas, variadas despesas dentro do condomínio, como água, luz, funcionários, impostos. Então, todo ano o condomínio ele projeta aquela arrecadação. Então, se algum morador não paga ou tem um desemprego, acaba interferindo drasticamente aí no orçamento, né? E com a questão da crise hídrica, muitos condomínios adotaram algumas cautelas com a água, desde separação até a construção de poços artesianos. E o grande problema é que ainda no estado de São Paulo não existe uma conta que eu recebo diretamente da concessionária. Então, a água ela vem embutida na minha despesa condominial. Então, eu pago lá R$200 de condomínio, fundo de reserva e a água. Então, se tivesse um condomínio já que viesse apenas o custo das despesas condominiais ordinárias, sem contar água ou gás, isso minimizaria também o impacto, né? Então, mas já é um bom início ter aí alguma solução para minimizar os custos, né, economizando água. Isso já é um excelente início. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre a economia de água. Antes, quero me aprofundar num dos pontos que você tocou, que é a história do fundo de reserva, né? Nesses tempos de crise, ele é mais ainda necessário ou, de repente, dá para tirar o fundo de reserva ou diminuir aquele percentual que os condôminos pagam para eventualidades? É interessante isso, porque o fundo de reserva ele tem uma finalidade, né? Normalmente, as convenções as convenções de condomínio estabelecem um percentual de 5% do valor que se arrecada destinado para esse fundo. E a finalidade dele qual que é? Exatamente fazer frente para alguma coisa inesperada. Então, se você tem algum problema no equipamento do seu condomínio e tem que consertar esse equipamento, para não ter que fazer uma chamada extra para os condôminos, utiliza-se esses recursos do fundo de reserva para fazer esse pagamento. Quando você está num período de crise econômica, onde as pessoas já têm muita dificuldade para pagar o rateio normal, né, o rateio ordinário das despesas condominiais, você fala assim, puxa, será que eu não consigo reduzir um pouco esses 5%, ou às vezes até 10%
das despesas de fundo de rateio, né, fundo de reserva, e eu não precisar pagar isso. Aí, para se fazer isso, o síndico necessariamente tem que convocar uma assembleia, ele não pode simplesmente deliberar sozinho a respeito disso, ele convoca uma assembleia e discute isso com os seus pares, com os condôminos. E aí, chegando ao consenso de que pode deixar de recolher essa taxa de fundo de reserva, delibera-se por isso. Mas é um pouco arriscado você não ter nenhum recolhimento para essa finalidade. Pela experiência de vocês, isso pode sair, esse é um barato que pode sair muito caro depois? Bastante, né? Os especialistas informam que de 1 a 2 cotas mensais você tem que ter garantida como gordura, nesse tipo de crise, desemprego. Então, se você começar a mexer, porque na visão dos moradores, na hora que você vai fazer uma assembleia para aprovar uma pintura, quanto tem no fundo de reserva? Tem 100 mil reais. Mas a nossa arrecadação mensal é 30 mil, 40 mil. Poxa, será que a gente não pode usar isso? Ou, às vezes, ficar um mês sem pagar condomínio. Já vi sugestões de você não mandar o boleto condominial e usar o dinheiro do fundo de reserva para pagar o mês cheio do condomínio. Só que é um grande erro, né? Então, outro erro que acontece bastante dentro do fundo de reserva, que ele falou, além de não arrecadar, é o condomínio anualmente não aplicar o reajuste da cota condominial. Não é o aumento, ninguém quer aumentar condomínio. Se pudesse ter um condomínio com valor fixo, seria excelente, mas aumenta a água, aumenta a luz, tem inflação, aumenta... Só né? tem que ter um reajuste, só que o morador não entende isso. Então ele olha o fundo de reserva como sendo, olha, eu tenho aí uma poupança que eu posso utilizar, inclusive, para pagar a despesa, e não é isso. Na verdade, aquele dinheiro é dele também, Sim. né? Dele. Bom, vamos falar então de pequenas medidas que podem ser implantadas no condomínio para reduzir gastos. Por exemplo, colocar em prática mesmo aquele senso de comunidade, de repente convocar os vizinhos para fazer uma compra no atacado, isso pode dar certo? Sempre tem uma liderança dentro de um condomínio, né? Interessante, sempre tem aquela pessoa voluntariosa que se presta a tentar mobilizar os condôminos, né? E essa é uma posição bastante interessante. Primeiro, até fazer um pouco trabalhos que podem ser executados dentro de um condomínio pelos próprios condôminos. Então, dentro de determinado condomínio, por exemplo, você pode ter pessoas que tenham ou uma empresa, ou ele seja um prestador de, o Fernando acabou de citar, uma pintura. Então, às vezes, ele como condômino pode prestar serviço para o condomínio de um custo menos oneroso para o condomínio. Até porque ele vai pagar menos porque também, ele vai também pagar menos. Né? Então, seja compras coletivas, seja a prestação de serviço entre os próprios condôminos a favor do condomínio, essa mobilização é bastante interessante e pode sim resultar no caixa. Pode ser um resultado positivo no caixa. Grupos de WhatsApp entre condôminos, normalmente eles são úteis para se fazer isso ou é melhor esperar a assembleia do condomínio mesmo? É uma grande polêmica o WhatsApp, né? Eu oriento os meus síndicos a não utilizarem o WhatsApp como canal oficial de comunicação entre moradores. O WhatsApp ali pode ter um grupo de moradores debatendo alguns assuntos ao condomínio, mas nunca o síndico pode estar envolvido e a pessoa começa a cobrar. Senão vira um pandemônio, o síndico não tem mais vida. Então, mas os grupos de WhatsApp, por exemplo, no meu condomínio, tem um grupo de WhatsApp onde as pessoas podem colocar, tipo, do desapego. Olha, eu tenho aqui uma bicicleta seminova, quem quiser utilizar, acaba gerando economia para os próprios moradores. Mas é uma forma ali das pessoas se socializarem e trocarem ideias. Tem o grupo do futebol, o grupo das mulheres de ginástica, o grupo de mães que promovem eventos. Então, o WhatsApp é uma ferramenta muito prática para condomínio. Então, agora, para colocar ali discussões mais quentes, a gente não recomenda porque dá problema. Desde que haja o famoso bom senso, que é o termo que deveria reger todos os condôminos, mas não é bem assim que funciona. Normalmente, né? o condomínio, isso não tem. Sempre tem alguém não. que não tem bom senso. Se a pessoa se acha com mais direito do que o seu vizinho, né? Mas você citou a questão das feiras e de outros eventos dentro de condomínios. Como que isso funciona? Explica Isso é bastante interessante, porque, vamos lá, primeiro, uma fonte de renda são as áreas comuns do condomínio. Então, você tem um salão que normalmente é utilizado de forma gratuita, apenas reembolsando algum custo de limpeza, você pode transformar nisso numa fonte de renda para o condomínio. Mas alugando
Para os condôminos ainda. Exatamente, alugando para os condôminos, seja por questão de privacidade, seja por segurança. Então, realmente, controle daquilo que você vai ter da manutenção predial. Então, não tem dúvida que isso pode gerar renda, alocação de um espaço público, churrasqueira, salão de festas e assim vai. A expansão disso, por exemplo, para feiras, que eu vi isso acontecendo em unidades, em prédios não residenciais. No residencial, isso pode provocar algum tipo de problema sob o ponto de vista legal. O prédio, ele foi, num prédio exclusivamente residencial, ele tem ali um alvará concedido, um habite concedido para fins residenciais. Um ou outro evento esporádico, a realização, é quase como se você falasse, não, eu estou dando uma festa. Então, um evento esporádico não teria problema nenhum. Mas se isso passa a ser uma rotina, você realizar ali dentro eventos que têm caráter não residencial, comercial, com atividade econômica, isso me parece que pode gerar, sim, um questionamento jurídico. Mas já tem muitos prédios que recebem feiras semanalmente. Então, é melhor os moradores de condomínios que têm essa prática repensarem. Repensar ou procurar os caminhos adequados, verificar se a prefeitura exige algum alvará, porque quando tem feira, sempre a gente percebe, tem que ter a barraca do pastel, tem que ter a barraca do peixe. Então, envolve algum aspecto sanitário, tem que ter uma limpeza, uma estrutura adequada. Os condomínios, que o Marcelo comentou, o objetivo dele é moradia, né? Não é ter serviços. Então, se você quiser inovar e, eventualmente, tentar trazer uma feira para o seu condomínio, que verifique com os órgãos competentes, com a prefeitura, enfim, se exige alguma licença especial para não ter problema. Porque, às vezes, é interessante, o síndico, que legal, os moradores adoraram a ideia, porque no prédio da minha mãe teve, tal, mas pode chegar uma notificação, uma autuação, e aí vai ficar uma coisa desagradável, né? O Marcelo falou sobre o uso das áreas comuns, de repente serem o uso ser custeado pelos próprios moradores, né? Não pode fazer essa abertura por uma questão de segurança e privacidade. Mas com relação à garagem, a locação da garagem, ela pode ser aberta para até gerar uma renda para o próprio prédio? Bom, nas unidades, os condomínios não residenciais, isso é bastante comum, né, nos comerciais, onde você, então, até terceiriza a exploração das vagas de garagem, porque usa aquelas vagas rotativas, isso acaba gerando receitas interessantes para o condomínio, barateando, portanto, então, o custeio específico do proprietário do imóvel. Com relação a unidades residenciais, a primeira coisa que precisa ser examinada é a conversão de condomínio, se há ou não algum tipo de restrição com relação a isso. Você terceirizar a exploração do espaço das vagas de garagem numa unidade, num condomínio residencial, esbarra a primeira barreira que você vai ter é a questão da segurança, porque como é que as pessoas, terceiros, entram sem você ter nenhum controle, e aí você tem que fazer barreiras físicas para não subir nos demais andares, nas demais áreas do edifício. Então, você já tem aí uma questão operacional um pouquinho mais complicada, né? Sem contar ainda que existe já uma legislação que proíbe você de vender ou alugar as vagas de garagem para terceiros, né? Senão, imagina, você numa assembleia aprova uma questão de segurança delicadíssima, que o morador tem que ter a biometria, tem que ter a imagem, e aí um terceiro, como é que eu vou falar, olha, vem à assembleia amanhã para você se inteirar no que vai acontecer, se vai ter um controle remoto, aí a pessoa quer vir com o carro do pai um dia, está cadastrado dele, então a ideia é não permitir isso. Se eu tiver 2 ou 3 vagas, eu posso alugar para o Marcelo, que é meu vizinho, do meu próprio prédio. Eu sou do 5º andar, ele é do 6º andar. A gente pode ter isso internamente sem nenhum problema, como fonte de renda até para mim. Enfim, agora não a legislação impede que você terceirize, loque ou até venda as vagas para terceiros. Vamos falar... Desculpa, vale só lembrar, porque às vezes... Não é tão comum assim, mas existem situações em que você tem espaços que podem ser utilizados como vagas de garagem. Então, às vezes, um remanejo, um bom estudo da sua área de garagem, você consegue atender a todos os condôminos e ainda criar alguns espaços para as vagas. Esses espaços seriam, portanto, de toda a comunidade condominial, e isso sim poder locar
para outros condôminos que queiram utilizar. Então, isso mais uma fonte de renda que o condomínio pode oferir. Bom, vamos voltar então a falar de, além dessa fonte que seria legal, né? Algumas outras iniciativas que não infringem a lei e podem baratear custos. Pequenas manutenções do tipo verificação de vazamento, de fluxo de água, também troca de lâmpadas comuns pelas de LED. Isso pode dar um resultado expressivo no fim das contas? Sem dúvida. Sem dúvida, sempre você vai conseguir um resultado interessante. Desde que você tenha um síndico, que hoje em dia não é mais aquela pessoa que é o aposentado, hoje em dia são gestores, né? Então ele vai ter... vai estudar, vai atrás de novas ferramentas para minimizar custo, impacto ambiental, vai orientar os moradores a colocar um redutor de pressão nos chuveiros ou, eventualmente, em tempos de crise, alguns condomínios orientavam que os moradores colocavam uma garrafa de vidro grande dentro daquela caixa acoplada da descarga, aquilo já significava uma economia. Ou quando você liga os chuveiros a gás, até a água chegar em todo o sistema, até chegar no teu chuveiro, demora colocar um balde, né? Aquela água você utilizar na descarga. Então, trocar a lâmpada de LED, ela é mais cara, mas ela tem uma vida útil aí bastante interessante. Então, são detalhes pequenos que é o gestor, é o síndico ali, junto com o zelador, praticando isso, levando informações de qualidade para os moradores, através de comunicado, site, enfim, ou no próprio boleto de condomínio, orientando, conscientizando que se você fizer um pequeno ajuste dentro da sua unidade, automaticamente vai refletir positivamente para o condomínio. Tá certo. Tem aquela questão da portaria remota. Esse é um tema também bastante, quase que polêmico. Vamos deixar para o próximo bloco, então? A gente volta falando da portaria remota, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Panorama está de volta. Hoje a gente discute as soluções dos condomínios para cortar custos e criar receitas. Estão com a gente Marcelo Manhães, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados de São Paulo, e Fernando Zito, diretor jurídico da Assosíndicos. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. A gente terminou falando sobre a portaria eletrônica, tem alguns nomes, isso, né? O que seria? Um viés que está começando a surgir aí é a questão da portaria remota. O que é a portaria remota? É você substituir aquele porteiro físico que fica de frente para atender a pessoa que está chegando por alguém com um equipamento eletrônico, acionamento eletrônico, mas também por uma pessoa que está vigiando essa portaria. Então, a princípio parece uma coisa bastante interessante, mas que já enfrenta alguns obstáculos, até certo ponto cultural. Porque as pessoas que chegam no condomínio, o proprietário do imóvel, ele quer ter alguma assistência daquele porteiro. O porteiro, na verdade, ele faz um papel um pouquinho maior do que apenas a portaria. Ele acaba auxiliando o morador com as suas compras, ou a comentar alguma coisa, passar uma informação para outro vizinho, enfim. Ele tem uma função um pouquinho maior e as pessoas, os condôminos, acham que vão perder demais com essa falta desse porteiro. O que não é exatamente uma verdade, porque essa função do ajudante, do colaborador, pode ser feita por uma outra pessoa que não especificamente o porteiro. E, de repente, essa pessoa pode receber a correspondência, encomendas ali que chegarem na portaria. Exatamente. Então, essa pessoa pode ter uma função ampla dentro do condomínio, fazer vários serviços dentro do condomínio, inclusive essa recepção de documentos e de encomendas, mas a portaria em si, ela seria vigiada por um sistema de segurança próprio. Isso aí teria uma economia de mão de obra significativa. Agora, falando em mão de obra, muito se fala da terceirização de funcionários, né? A gente tem uma pergunta aqui que chegou pela internet. O Luiz Carlos queria saber se, para economizar, é melhor ter funcionário terceirizado. Olha, é uma grande discussão dos condomínios, né? Tem alguns que funcionam muito bem com mão de obra própria, né? E tem outros que só conseguem funcionar através de empresas terceirizadas. Qual que é a vantagem de você ter uma empresa terceirizada? Eu tenho lá um funcionário, não estou gostando do serviço que ele está prestando, como eu tenho um contrato, eu peço para trocar aquela peça. Então, eu vou continuar tendo o mesmo serviço, porém não vai ser mais o A, vai ser o B e eu vou continuar tendo esse serviço.
uma coisa negativa das terceirizadas, essa grande rotatividade. Então, é a facilidade de você falar, eu não quero A, quero B, não quero C, quero D, ou a própria empresa, por algum motivo, aquele camarada, ele tem um perfil de um condomínio X, ele tira de você o funcionário, você fica, poxa, mas eu gostava dele, e coloca um outro, ele está atendendo o seu contrato. E tem o tempo de adaptação também, né? Sem Porque dúvida. Apesar de ser um funcionário preparado, ele tem que conhecer aquele espaço, a dinâmica do condomínio. Não tem a dúvida. E aí o problema, por outro lado, são os próprios, né? A pessoa já fica um tempão lá, todo mundo conhece. Esse caso do exemplo do Marcelo, da portaria remota. Tem condomínios de pessoas mais idosas que elas utilizam, entre aspas, o funcionário como sendo um ajudante, vai me ajudar com as compras, tem uma escada ali, eu quero que ele me ajude a descer a escada. Então, o legal que a gente sempre orienta, veja o que mais se adequa ao seu condomínio, o que mais for interessante do ponto de vista da praticidade, do dia a dia, e você põe para funcionar. Por questão de custo, tem uma pouquinha variação, o próprio vai ter ali um passivo trabalhista um pouquinho grande, o terceirizado não, porém as terceirizadas algumas acabam quebrando e quem assume a responsabilidade é o condomínio, então você tem que colocar na balança o que te serve melhor. Aliás, esse é um detalhe importantíssimo. Aquele condomínio que optar pela terceirização dos serviços, ela tem que ter um controle, assim, a luz não é nem luz amarela, é luz vermelha no controle sobre pagamentos de fundo de garantia, tudo para saber se está sendo tudo bem pago, porque senão sobra para o condomínio. Vamos dar uma olhadinha então numa outra reportagem. Com o desemprego que atinge mais de 12 milhões de brasileiros, subiu o número de ações na justiça por falta de pagamento da taxa de condomínio. Mas na contramão, tem gente preferindo conversar para evitar que a questão não acabe no tribunal. Fabiano administra 3 condomínios. Dos 200 apartamentos, 22 estão inadimplentes. A gente acaba onerando todo o fluxo de caixa do condomínio e a gente acaba tendo que ou segurar algumas obras, algumas expectativas e até muitas vezes tendo que ratear essa despesa entre os demais condôminos. Tem que haver um bom senso, até porque o condomínio é uma reunião de pessoas que em tese se conhecem, que vivem em comunidade. Então, para quem está desempregado, eu vou fazer talvez uma concessão maior, nunca baixar o preço do condomínio, nunca tirar multa e juros, mas entender uma facilitação de pagamento para que essa pessoa se comprometa a fazer, quitar essa dívida sem maiores problemas. Para evitar entrar na justiça, as imobiliárias têm negociado com os inadimplentes. Foi o que Fabiano fez. Há 5 anos, quando ele assumiu a administração desse prédio, 12% dos moradores estavam com o condomínio atrasado. Há 4 meses, ele conseguiu zerar o número de devedores. Com mais fluxo em caixa, foi possível reformar o piso da piscina e do hall dos apartamentos. Entendendo um pouquinho do que é possível para o inadimplente negociar, a gente sempre procura flexibilizar isso sempre em conjunto com o pessoal e a aprovação do conselho. Bom, evitar levar essas decisões para a justiça é sempre o melhor. Mas pensando naqueles condôminos que estavam com o pagamento em dia e que muitas vezes tem que arcar com as despesas de quem está inadimplente, um dia ele vai conseguir reaver esse dinheiro ou não? Consegue, porque se você não pagar a despesa condominial, vai virar uma ação judicial e o próprio imóvel, né, garante a dívida. Tanto IPTU como condomínio, quem deve é a unidade e não a pessoa física, o morador. Então, se ele não paga, automaticamente ele vai ser executado, o imóvel vai ser levado para leilão e ele vai acabar perdendo. É uma pena, a gente já viu casos de perder por valores baixos e tem unidades aí que a unidade vale 100 mil e a dívida está em 150 mil e aí fica inviável. Mas na prática, quando, por exemplo, os condôminos pagam um condomínio, inclusive a mais, para cobrir aquele buraco dos inadimplentes, lá na frente, quando essa dívida for executada, de repente eles podem ter descontos no condomínio deles ou não? Então, isso vai depender da deliberação assemblear, porque normalmente é assim, você pode ir formando a cobrança da cota ordinária, seria R$100 a sua cota. No caso do Fabiano, como tinham 12% de inadimplentes, ele está pagando os 100 e mais esse acréscimo dos 12% que não estão pagando. Então, ele tem esse acréscimo. E pode ir fazendo uma conta de crédito de cada unidade que bancou isso. De modo que lá na frente, daqui X anos, se precisar de uma ação judicial, reaver todos esses valores poderiam, em tese, isso sempre por deliberação de Assembleia, restituir aqueles que bancaram essa diferença.
não é essa estrutura que normalmente se adota. O que se faz é que quando se recebe o dinheiro, esse dinheiro vai para o caixa do condomínio e aí no final todos se beneficiam de uma forma indistinta. Para um gasto extra futuro, né? É extra, ou até para manter, por exemplo, isso aconteceu recentemente no condomínio que eu conheço, que entrou um dinheiro considerável, então aquele reajuste das despesas não aconteceram os reajustes. Muito bem. E bom, pensando numa outra questão que pode gerar receita para o condomínio, alugar o topo do prédio para colocar antena de celular. Quais são aí os prós e os contras, a questão da radiação, que muita gente fica preocupada com a saúde, né? A primeira coisa é verificar se a empresa que está te oferecendo ela é idônea, porque já vi muitos casos da operadora A, B ou C, ela terceiriza ou quarteiriza para as empresas buscarem os condomínios, que é perto da Marginal, perto da Paulista, é onde são os maiores atrativos aí que as empresas procuram. Geralmente, essas empresas não vão atrás de licença na prefeitura para instalar essas antenas, tem que ver se não vai atrapalhar aí os aviões. Sempre ficar de olho na questão legal, né? 100%. A parte estrutural, eventualmente pegar a planta ou consultar a construtora, se aquele topo de prédio vai aguentar aquilo, porque ali foi colocada uma manta para proteger a unidade da cobertura ou do último andar. Então, as pessoas vão fixar aquele sistema, tem que furar a laje. Aí vai gerar um problema para o morador de baixo, que vai ter infiltração. E a questão do câncer, da radiação, segundo os especialistas, aí não tem problema. Senão a gente não conseguiria ter o celular no bolso, não conseguiria ter acesso ao micro-ondas, enfim. Então, questão de radiação, a gente já viu aí médicos falando que não tem problema. Mas é uma fonte de renda para o condomínio, é interessantíssimo. Alguns condomínios têm uma, duas ou três antenas e ajuda aí a minimizar os impactos e até evitar ratear. Não vamos ratear para pagar pintura, faz uma continha do dinheiro da antena. Daqui 1 ano, 2 anos, já arrecadou, a gente paga o prédio, paga a pintura do prédio sem mexer no bolso de ninguém. Legal. Doutor Fernando, doutor Marcelo, muito obrigada pela presença dos dois. A gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã com outro assunto, um panorama sobre a gravidez na adolescência. Uma ótima tarde para você, até lá.